A palavra símbolo. Símbolo não é símbolo. Símbolo, tá? Símbolo no grego é kumbalon. Kumbalon significa símbolo. Era chamado assim por causa de sua forma, cognato de cumbus, bacia oca, cumbi, cálice. E era feito de bronze de 2 peças batidas. 1 Coríntios 13:1. Palavra sinamomo. No grego, kinamomon. Kinamomon. É derivado de uma palavra árabe que significa emitir cheiro. A substância canela era um dos ingredientes no óleo santo da unção. Êxodos 30:23. Veja também Provérbios 7:17 e Cantares 4:14. No Novo Testamento é encontrado em Apocalipse 18:13. O cinamomo dos dias atuais é a casca interna de uma árvore aromática chamada canela zeilânica. 5. No grego é pente. É derivado, segundo alguns, de palavras que sugerem os dedos da mão ou o punho. A palavra é frequente nos evangelhos. O termo pentakis, 5 vezes, é encontrado em 2 Coríntios 11:24. A palavra pentakosioi, 500, aparece em Lucas 7:41 e 1 Coríntios 15:6. O termo pentakistilioi, 5.000, chilios 1.000, é usado em Mateus 14:21 e 16:9. E passagens correspondentes, veja 50 quinto. A palavra cingir no grego é zomuni, é zonumi ou zonuo. Zonumi ou zonuo. Cingir, prender com cinto ou faixa por a cintura na voz média. Cingir-se é usado acerca das vestes longas usadas no Oriente, João 21:18 e Atos 12:8. Perizonume em alguns manuscritos. 2. Anazonume, cingir no alto, formado de ana para cima, no alto. E o número 1 é usado metaforicamente acerca dos lombos da mente. 1 Pedro 1:13 e etc. A figura é tirada das circunstâncias dos israelitas quando eles comiam a Páscoa em prontidão para a viagem pelo deserto. Êxodos 12:11. O cristão tem de ter suas faculdades mentais alertas em expectativa da volta de Jesus. O verbo está na voz média e indica o interesse especial que o crente deve tomar em fazê-lo. 3. Diazonune, cingir em volta, ou seja, firmemente formado de dia ao longo de, usado intensivamente. E o número 1 é empregado acerca do ato do Senhor cingir-se com uma toalha, João 13:4-5. E de Pedro cingir-se com a túnica, João 21:7. 4. Perizonume, cingir em volta ou em torno. É usado, letra A, literalmente acerca de cingir-se para o serviço, Lucas 12:37, visando a rapidez de movimentos, Atos 12:8.
Letra B, figurativamente acerca da condição para o serviço por parte dos seguidores de Cristo. Lucas 12:35. Letra C, emblematicamente acerca do sacerdócio de Cristo. Apocalipse 1:13. Indicativo da majestade de atitude e ação. A voz média, sugerindo o interesse particular tomado por Cristo de cingir-se. Assim o mesmo se dá acerca da ação dos anjos mencionados em Apocalipse 15:6. A palavra cingir. Cingir é upozonomi. Upozonomi. Formado de upo, que significa debaixo de, e zonomi, que significa cingir. É usado acerca de amarrar fortemente um navio. Atos 27:17, reforçando as balizas de um navio por meio de cordas fortes. A palavra 50 é penteconta. Penteconta. É encontrado em Lucas 7:41. Em Marcos 6:40 com cata, na maioria dos manuscritos autênticos. De acordo com de 50 em 50 em Lucas 9:14, com ana para cima, usado distributivamente de 50 em 50. Lucas acrescenta o termo osei, cerca de. A palavra cinto no grego é zone, em português zona, denota cinto, faixa. Mateus 3:4. Era frequentemente oco e assim servia como bolsa. Mateus 10:9. A palavra cinza no grego é spodos, cinza. É encontrado 3 vezes, 2 vezes em associação com pano de saco, Mateus 11:21, como sinal de pesar, Ester 4:1, alude a cinzas que são o resultado do sacrifício de animais, Hebreus 9:13. No Antigo Testamento diz respeito metaforicamente àquele que descreve como pó e cinza, Gênesis 18:27, etc. Tefrou, virar em cinzas, é encontrado em 2 Pedro 2:6, com frequência a destruição de Sodoma e Gomorra. Notas. Primeiro, o termo tefra, usado para se referir a cinzas de uma pira funerária, não é encontrado no Novo Testamento. 2. O verbo hebraico traduzido por aceite, no Salmos 20:3, aceite os teus holocaustos, significa virar em cinzas. Isto é, enviando fogo do céu. Veja também Êxodos 27:3 e Números 4:13, tirarão as cinzas. A palavra cirandar, siniazo, no grego é siniazo. Joeirar, peneirar, cirandar, derivado de sinion, peneira. É usado figurativamente em Lucas 22:31. A palavra circuncidar. Circuncidar no grego é peritome. Literalmente círculo cortante, circuncisão. O verbo é peritemno. Era um rito ordenado por Deus para Abraão e seus descendentes e dependentes masculinos, como sinal do conceito feito com ele. Gênesis 17, Atos 7:8 e Romanos 4:11. Por conseguinte, os israelitas chamaram os gentios de incircuncisos. Juízes 15:18. O mesmo se dá no Novo Testamento, mas sem a sugestão de desprezo. Por exemplo, Romanos 2:26 e Esté 2:11. O rito tinha um significado moral, sendo aplicado metaforicamente aos lábios, Êxodo 6:12, também aos ouvidos, Jeremias 6:10, e ao coração, Deuteronômio 30:6. Refere-se ao estado de circuncisão em Romanos 2:25 ao 28.
Na economia da graça, nenhuma consideração é dada a qualquer ordenança feita na carne. A antiga distinção racial é ignorada na pregação do Evangelho. E a fé é a condição exclusiva na qual deve ser obtido o favor de Deus na salvação. Romanos 10, 11 e 13. 1 Coríntios 7, 19. Veja também Romanos 4, do 9 ao 12. Extraído de Notes ou Galatians. Diog Vini, página 69. Com a pregação do Evangelho aos gentios e na sua conversão, surgiu uma seita de crentes judeus que argumentava que o Evangelho, sem a realização da circuncisão, tornaria nula a lei e faria a salvação impossível. Atos 15, 1. Por conseguinte, esse partido era conhecido por circuncisão. Atos 10, 45. O termo é usado por metonímia, sendo o termo abstrato colocado no lugar do termo concreto, como com a aplicação da palavra aos judeus em geral. Romanos 3:30. É usado metaforicamente e espiritualmente acerca dos crentes em referência ao ato. Colossenses 2:11. A condição, Filipenses 3:3. A defesa da verdade feita pelo apóstolo Paulo e sua contenção contra esta propaganda formam o assunto principal da Epístola aos Gálatas. Contraste com catatome, circuncisão, termo que ocorre em Filipenses 3:2. Veja circuncisão. 2. Acrobustia, incircuncisão. É usado para descrever, letra A, o estado físico em contraste com o ato da circuncisão. Atos 11:3. Literalmente que tem circuncisão. Romanos 2:25. B, por metonímia, os gentios, por exemplo, Romanos 2:26. Letra C, em sentido metafórico ou transferido, a condição moral na qual os desejos corruptos da carne ainda operam, Colossenses 2:13. Nota em Romanos 4:11, a frase estando eles na incircuncisão é tradução da expressão grega de acrobustias, liberalmente, por incircuncisão. Aqui a preposição dia tem o sentido local de precedência e passamento. B, adjetivo. Aperitmetos. Incircunciso, formado de a, elemento de negação, peri, ao redor, e término, cortar. É usado metaforicamente em Atos 7:51, acerca de coração e ouvidos. Primeiro, peritemino, circuncidar. É usado, letra A, literalmente, por exemplo, em Lucas 1:59, para aludir a receber a circuncisão, Gálatas 5:2. E B, metaforicamente, para se referir à circuncisão espiritual. 2. Epispalmai. Literalmente puxar, completamente tornar-se incircunciso, como que o ofuscar o judaísmo, aparece em 1 Coríntios 7:18. Circuncisão, catatome, no grego catatome, literalmente cortar fora, decepar, formado de cata para baixo e têmino, cortar. Mutilação é termo encontrado em Filipenses 3:2, onde por paronomasia é usado desdenhosamente pelo apóstolo Paulo para aludir à circuncisão judaica com sua influência judaica, em contraste com a verdadeira circuncisão espiritual. A palavra clamor no grego é klauge. Palavra anomatopaica, imitando o grito do corvo. Cognata de craso e craugazo, chorar.
denota clamor, brado, gritaria, Atos 23:9, Efésios 4:31, onde significa tumulto de controvérsia, veja gritar. Palavra claro, no grego é crustalizo, brilhar como cristal, olha só, o significado é brilhar como cristal. Ser de brilho ou transparência cristalina. É encontrado em Apocalipse 21:11 como o cristal resplandecente. Não obstante, o verbo pode ter força transitiva com o significado de cristalizar ou fazer se tornar como cristal. Nesse caso, falaria de Cristo, visto que ele é o doador de luz. Veja a parte precedente do versículo citado, na qualidade daquele que faz os santos brilharem na sua própria semelhança. Lampros, no grego lampros, é dito acerca do cristal. Apocalipse 22:1, claro na área brilhante. Veja bom, branco, brilho resplandecente. Nota, o advérbio correspondente lampros significa suntuosamente. Se advérbio grego, no grego é telaugus, formado de tele, que é longe, e auge, que é esplendor. Significa visivelmente ou claramente. Marcos 8:25, acerca da visão dada por Cristo a certa pessoa que tinha sido cega. Alguns manuscritos têm o termo delaugus, claramente, delos, claro. Notas em 2 Coríntios 7:11, o termo agnus é puro, veja puro. 2 em Apocalipse 21:18, cataros é puro, veja limpar. 3, o termo apologia, que é defesa contra uma acusação, significa em 1 Coríntios 7:11 uma justificação de si mesmo. 4, quanto ao verbo diablepo, ver claramente usado em Mateus 7:5 e Lucas 6:42, e o verbo caloral, ver claramente, encontrado em Romanos 1:20. Palavra classe nobre. No grego é eushemon, eushemon, significando elegante, gracioso, belo, formado de eu, bem, e shema, figura, forma. Usado, letra A, em sentido moral, decente, decoroso, 1 Coríntios 7:35. Letra B, em sentido físico, gracioso, 1 Coríntios 12:24, com referência à posição social influente, significado desenvolvido no grego mais recente e encontrado em Marcos 15:43, honrado. Em Atos 13:50, honestas. Atos 17:12, veja decoro, honrado. 2, tapeinoses. Denota degradação, humilhação, posição social baixa, derivado de tapeinos, humildemente. Ocorre em Lucas 1:48, Atos 8:33, Filipenses 3:21, Tiago 1:10, literalmente no baixo estado, veja abaixar-se, humilhação, infame. 3, upizos, significando altura, é termo que ocorre em Lucas 1:78. Notas em Atos 22:5, o termo presbyterion, presbítero, o corpo de anciãos, é traduzido por conselho dos anciãos, literalmente o presbitério, ou seja, o sinédrio. Em Colossenses 4:7, o plural do artigo definido com a preposição kata e o pronome pessoal singular com panta, que significa tudo, é traduzido por o meu estado. Em Colossenses 4:8, a preposição pede
com o pronome pessoal literalmente as coisas relativas a vós, é traduzido por o vosso estado, ou seja, não é ou seja, como vós estáis passando. O mesmo se dá em Filipenses 2, 19 e 20. Os vossos negócios, o vosso estado, ou seja, a vossa condição. 3. Em Marcos 6, 21, o termo protos, literalmente primeiro, é traduzido por grandes, ou seja, os homens a quem pertencem a dignidade. 4. Em Romanos 12, 16, o termo tapei-nos, no plural, com o artigo literalmente os humildes, é traduzido por as humildes. 5. Em Judas 6, o termo archiprincipado é traduzido na Ara por estado original. A palavra coar, diuliso, denota primariamente coar completamente, formado de dia, através de clemento intensivo, e o liso coar. Então, coar, filtrar. Usando uma peneira ou coador, como no caso do vinho, para retirar o mosquito pólvora. Mateus 23, 24, na Septuaginta, consulte Amós 6,6. Palavra cobiçar. Cobiçar, no grego é epitumel. Fixar o desejo em, formado de ep, sobre, usado intensivamente, e tomos, paixão, quer de coisas boas ou ruins. Por conseguinte, almejar, desejar ardentemente, ambicionar, é usado em Atos 20, 33, com o significado de desejar mal, acerca de desejar dinheiro e vestuário. O mesmo sentido se dá em Romanos 7, 7 e 13, 9. Veja concupiscência, desejar, desejo. Zelou é verbo que ocorre em 1 Coríntios 12, 31. Afetar, desejar, inveja, invejar, zeloso. 3. Orego, estender a posse. É traduzido em 1 Timóteo 6,10 por cobiça, veja, alcançar, desejar. Primeiro, epitumetes, brilho após, cognato de a, número 1, é traduzido em 1 Coríntios 10, 6, na forma verbal, não cobicemos, veja concupiscência, não cobicemos, né? 1 Coríntios 10, 6, na forma verbal, não cobicemos, veja concupiscência. 2. Epitomia, denota cobiça e ocorre em Romanos 7, 7. Concupiscência, o mandamento aqui referia-se à pessoa convicta da pecaminosidade dos seus desejos pelos objetos ilícitos, além do ganho. Veja concupiscência, desejar. 3. Pleonexia, cobiça, literalmente, desejo de ter mais, formado de pleon. Pleon significa mais e eixo significa ter. Sempre no sentido ruim, é usado de modo geral em Marcos 7, 22. Plural, literalmente, avarezas, ou seja, várias maneiras nas quais a cobiça se mostra. Romanos 1, 29, Efésios 5, 3, 1 Tessalonicenses 2, 5. Em outros lugares é usado para descrever. Letra A, posses materiais, Lucas 12, 15 e 2 Pedro 2, 14. É isso aí. Então aqui no caso literalmente como em 2 Coríntios 9, 5 é extorsão, né? Extorsão. Ou seja, um presente que trai a má vontade do doador em dar o que é devido.
Puxa, eu acho que eu pulei muita coisa aqui. Vou voltar em pleonexia, cobiça, literalmente, desejo de ter mais, formado de pleon mais e eixo ter, sempre no sentido ruim. É usado de modo geral em Marcos 7:22, plural, literalmente avarezas, ou seja, várias maneiras nas quais a cobiça se mostra. Romanos 1:29, Efésios 5:3 e 1 Tessalonicenses 2:5. Em outros lugares é usado para descrever, letrar, posses materiais, Lucas 12:15. Em 2 Coríntios 9:5, literalmente como questão de extorsão, ou seja, um presente que trai a má vontade do doador em dar o que é devido. B. Sensualidade, Efésios 4:19 e Colossenses 3:5, onde é chamado de idolatria, 2 Pedro 2:14. Veja extorquir. Nota contraste com o verbo correspondente pteonektel, ganhar, tirar proveito do erro. Veja defraudar, fazer agravo, ganho, vantagem. Pleonectes, literalmente ávido de ter mais, ou seja, ter o que pertence a outros, por conseguinte, avaro de lucro cobiçoso. 1 Coríntios 5:10 e Efésios 5:5. 2. Filarguros, literalmente amor do dinheiro, é traduzido em Lucas 16:14 e 2 Timóteo 3:2 por avarento, sendo o significado mais amplo e devido amantes do dinheiro. 3. Afilarguros, formado de A, elemento de negação, e o número 2 ocorre em 1 Timóteo 3:3 e Hebreus 13:5, tendo o significado de livres do amor do dinheiro. Nota Trenck em New Testament Synonyms, na 24, ressalta que a principal distinção entre os termos pleonexia e filarguria está entre cobiça e avareza. O primeiro tendo um sentido muito mais amplo e profundo, sendo o gênero do qual filarguria é a espécie. Com frequência, o cobiçoso é cruel, bem como o avaro, ao passo que o avarento é simplesmente mesquinho e restritivo. Cobrir em redor, no grego é perikalupto, denota cobrir em volta, cobrir completamente ou cobrir sobre. É traduzido em Hebreus 9:4 por coberta em redor, veja cobrir, vendar. A palavra cobrir é kalupto, no grego kalupto, significa cobrir, Mateus 8:24. Ocultar, 2 Coríntios 4:3, veja esconder. Nota, contraste com o substantivo correspondente, caluma, que significa véu, que ocorre em 2 Coríntios 3:13 a 16. Veja véu. 2. Epicalupto, cobrir completamente ou em cima de, formado de epi, em cima de, e o número 1 é usado em Romanos 4:7, literalmente cujos pecados são cobertos completamente. Contraste com o termo epicaluma, cobertura, que ocorre em 1 Pedro 2:16. 3. Pericalupto, cobrir em volta, formado de peri, que significa em volta, e o número 1, que é o calupto, que significa cobrir. Por exemplo, rosto e por conseguinte vendar ocorre em Marcos 14:65. Significa revertir, veja cobrir em redor, vendar. 4. Sum calupto, literalmente cobrir junto. O sum, porém, é elemento intensivo e o verbo significa cobrir completamente. Lucas 12:2. 5. Catacalupto, cobrir completamente, formado de cata, ao ver o
formado de kata, quer dizer, elemento intensivo, e o número 1. Na voz média, cobrir-se é usado em 1 Coríntios 11, 6. Nota em 1 Coríntios 11, 4, a expressão tendo a cabeça coberta é literalmente tendo algo na cabeça. Primeiro, peribolaion denota literalmente algo lançado em volta, formado de peri em volta e balo lançar. Por conseguinte, véu, cobertura, 1 Coríntios 11, 15, ou manto em volta do corpo envoltório, Hebreus 1, 12. Veja roupa, nota 1, veste. 2. Esquepasma, cobertura, cognato de esquepaso, cobrir, estritamente cobertura de telhado, portanto, qualquer tipo de abrigo ou cobertura é usado no plural em 1 Timóteo 6, 8. Então, ainda continua na letra C, né? A letra C é muita coisa, a letra C.